Salmo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Esse ditado eu ouvi pela primeira vez no Chaves, dito pelo seu Madruga. A Chiquinha, se eu não me engano, foi a Chiquinha que tinha chamado a Dona Clotilde de bruxa, e a Dona Clotilde devolveu um elogio para a Chiquinha também, né? Ofendeu a Chiquinha. E a Chiquinha foi reclamar para o seu pai, o seu Madruga, e o seu Madruga disse, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Esse ditado, fruto do bom senso que a graça comum de Deus proporciona à humanidade, esse ditado te ensina que ao usar as tuas palavras para ofender ou para depreciar alguém, para prejudicar uma pessoa, você se arrisca a ser depreciado, ofendido e prejudicado pela vítima das suas palavras. Se você ofender ou maldizer alguém, é provável que essa pessoa também te ofenderá. Ela também falará mal de ti. E em hipótese alguma nós defendemos esse comportamento vingativo. Nós não estamos defendendo esse comportamento vingativo. Apenas estamos demonstrando como as pessoas reagem ao se sentirem ofendidas, ao se sentirem prejudicadas pelo que você fala a elas ou acerca delas. E você não é diferente. Você não é diferente. Quando você é ofendido, quando você é prejudicado, você é tentado a se vingar de quem te fez o mal, pagando o mal com o mal. Cedendo à tentação da vingança, você vai querer usar aquela mesma falsidade com a qual te ofenderam, com a qual te prejudicaram, para prejudicar e ofender quem te fez o mal. E se você fizer isso, você se tornará semelhante a essas pessoas, né? Você se tornará tão mau, tão ímpio, quanto aqueles que com palavras falsas te ofenderam e prejudicaram. E então, quando Deus se levantar para trazer salvação ao seu povo e juízo condenatório sobre os maus e os ímpios, você que usou palavras falsas para vingar-se de quem primeiramente usou palavras falsas contra você, você receberá de Deus não a sua salvação. Não, você receberá de Deus o mesmo juízo condenatório que ele trará sobre os ímpios e os maus. Como então evitar o juízo de Deus que virá sobre os ímpios e os maus? Para ficar no tema aqui do Salmo 12, você evitará o juízo condenatório de Deus, que ele trará sobre os ímpios e os maus, evitando a todo custo falar com a mesma falsidade dos maus. Evitando a todo custo falar com a mesma falsidade dos ímpios. Porque sendo verdade que quem fala o que quer, ouve o que não quer, é ainda mais verdadeiro que aquele que fala o que quer, recebe de Deus o que não quer. Aquele que fala o que quer, recebe de Deus não a bênção, não a salvação, mas a maldição, o juízo. Aquele que fala o que quer, recebe de Deus aquilo que não quer.
E talvez você considere que Deus seja intransigente e arbitrário ao trazer juízo sobre as pessoas em função das palavras por elas proferidas. Afinal de contas, que mal há em simples e meras palavras? Você deve lembrar-se, no entanto, que, segundo Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras você será justificado e pelas tuas palavras você será condenado. Você será ou justificado ou condenado segundo as tuas palavras, exatamente porque as palavras que você fala procedem daquilo que preenche, daquilo que controla, daquilo que é amado pelo teu coração. Por isso que é falso. As pessoas muitas vezes elas tentam se defender contra a pregação do evangelho, contra uma repreensão, né? Um irmão vai repreender outro irmão porque o irmão que está repreendendo percebeu o seu irmão agindo de forma errada e tudo. Então as pessoas costumam se defender dizendo o seguinte: não, tu não sabe o que está no meu coração. Que direito tu tem de me repreender? Que direito tu tem de me julgar? Tu não sabe o que está no meu coração. Jesus não concorda com essa defesa. Jesus disse que aquilo que está no coração sai para fora pela boca. E na verdade, em outro lugar, Jesus disse que aquilo que está no coração sai para fora mediante as ações das pessoas. Porque em outro lugar ele vai dizer que é do coração das pessoas que saem os maus pensamentos, os homicídios, a maldade e toda sorte de pecado, toda sorte de crime. Então, você será julgado, ou justificado, ou condenado, segundo as suas palavras, exatamente porque as palavras que você fala procedem daquilo que preenche o teu coração, daquilo que controla o teu coração, daquilo que é amado pelo teu coração. De modo que se você fala conforme a falsidade dos maus, a tua própria boca confessa que o teu coração ama a falsidade e a maldade. Se você fala conforme a falsidade dos maus, a tua própria boca confessa que o teu coração está repleto de falsidade e maldade. A tua própria boca confessa que o teu coração é controlado pela falsidade e maldade. Então, sendo que as palavras que você fala procedem daquilo que preenche, controla e é amado pelo teu coração, segue-se que quando as tuas palavras demonstram que o teu coração ama, está repleto e é controlado pela falsidade e pela maldade, Deus considera as tuas palavras como evidência incontestável da premeditação de todos os pecados que você pratica. E tanto a lei de Deus quanto a lei humana punem com pena maior os pecados e crimes premeditados, visto que a premeditação implica que o mal que foi realizado não foi um acidente ocorrido no calor do momento. Não. O mal realizado foi um ato intencional, cruelmente calculado e planejado. Considerando então que as palavras de uma pessoa confessam a intencionalidade cruelmente calculada e planejada do seu coração no cometimento dos mais variados tipos de pecados, segue-se que Deus não é intransigente nem arbitrário ao trazer juízo sobre as pessoas em função das palavras por elas proferidas. E note que aquilo que Jesus e o restante da Escritura têm a dizer acerca das palavras que você fala de viva voz
se aplica igualmente ao que você compartilha em aplicativos de mensagens e redes sociais. Porque as suas palavras não se limitam apenas àquelas que você profere com a boca e os lábios. Além dessas, são contadas como tuas palavras tudo o que você digita em aplicativos de mensagens. Tudo o que você posta nas redes sociais, incluindo memes, vídeos e quaisquer outros conteúdos por você postados e compartilhados. Tudo que você posta, tudo que você compartilha, mesmo que não seja de tua autoria, é considerado por Deus como sendo palavra tua. Não foi você que fez o vídeo, não foi você que fez o meme. Não foi você que escreveu a notícia falsa. Não importa. Se você compartilha, Deus considera aquelas palavras como sendo tuas. Porque, afinal de contas, é você que está passando aquelas palavras adiante. Sim. Tudo que você posta, mesmo que não seja da tua autoria, é considerado por Deus como palavras tuas, das quais você terá de prestar contas a Ele e pelas quais você será justificado ou condenado. Você será justificado ou condenado pelos memes, vídeos e quaisquer outros conteúdos que você posta nas redes sociais. Isso quer dizer que se você compartilhar uma notícia que contenha informações mentirosas ou que seja inteiramente falsa, você tornou-se culpado de violar o 9º mandamento, a saber, não prestarás falso testemunho. Você está prestando falso testemunho. E Deus te terá por mentiroso. E Apocalipse 21:8 afirma que os mentirosos serão condenados ao inferno. Hoje, curiosamente, hoje mesmo, eu presenciei alguém que se autodenomina pastor noticiando algo. Ele deu uma notícia pela metade. Ele deu uma notícia pela metade, exatamente porque ele queria enganar os seus ouvintes. E ele sabe que ele queria enganar, ele sabe que ele estava mentindo. Esse homem terá que responder a Jesus. No dia do juízo, se ele não se arrepender, Jesus vai chegar, tá bom, e olha só, se te lembra no dia 19 de dezembro de 2024? Quando tá fazendo aquela live no YouTube? Você lembra que nem vamos considerar todas as profecias falsas que tu contou em meu nome, tá? Nem vamos considerar agora isso, né? Nem vamos só pensar naquela notícia, tu contou uma notícia pela metade. Porque tu queria enganar as pessoas que estavam te ouvindo. O que tu me diz disso? Ah, Senhor Jesus, mas é que eu queria convencer os meus ouvintes a não serem apoiadores do PT e nem do Lula. Aí Jesus diria, tudo bem, mas se tu queria convencer as pessoas a não serem apoiadoras do PT e do Lula, fala, tu não precisa inventar mentiras para fazer isso, tu não precisa contar uma notícia pela metade para fazer isso, não. Expõe o marxismo pelo que ele é. Expõe a cosmovisão esquerdista por aquilo que ela é. Tu não precisava inventar coisas, não precisava fazer profecias falsas no meu nome. Tu não precisava contar notícias pela metade em meu nome. Simplesmente expõe o marxismo pelo que ele é. Vai lá, pega as obras que Marx escreveu e lê para os seus ouvintes e diga, olha só, vocês estão vindo aqui, queridos ouvintes, ó, isso aqui que Marx escreveu contrapõe diretamente o que Paulo escreveu em tal lugar aqui no Novo Testamento. Ou aquilo que Davi escreveu nesse Salmo, ou aquilo que Moisés escreveu no Deuteronômio.
Faz isso. Se tu quer convencer que os crentes não devem ser esquerdistas, que os crentes não devem ser marxistas, faça isso. Estuda a obra de Marx e mostre para os teus ouvintes, para os teus telespectadores, para os teus internautas, para o teu público no YouTube, onde é que Marx contradiz a palavra de Deus. E diz, olha, Marx está contradizendo a palavra de Deus. Portanto, um crente, um cristão, alguém que quer ser fiel a Deus e a Jesus, não pode ser marxista, não pode ser esquerdista. É isso que tu deveria ter feito. Mas não foi isso que tu fez, né? Não foi isso que tu fez. Violaste o 9º mandamento, dito pastor. Prestaste falso testemunho. E ainda colocou o meu nome no meio. Tu vai para o lago de fogo? Tu vai para o inferno? Ao longo dessa mensagem, nós proveremos um método bíblico para que você não se torne culpado de prestar falso testemunho pelo compartilhamento de fake news. Mas antes disso, considere um meme. Considere um meme comumente postado por cristãos, em cuja legenda se lê: minha paciência está igual ao dinheiro. Quase não tenho, e quando tenho, acaba rápido. Minha paciência está igual ao dinheiro. Quase não tenho, e quando tenho, acaba rápido. Julgue segundo a reta justiça. Este meme é digno de ser compartilhado por um cristão nas redes sociais? A legenda dele certamente é engraçada, né? É engraçada. No entanto, a graça de um meme, de um vídeo ou de qualquer outra mídia compartilhada nas redes sociais não é um critério adequado nem abrangente o suficiente para averiguar a propriedade e a correção do que você publica e compartilha nas redes sociais. A graça de alguma coisa não é critério suficiente para avaliar se aquilo que você está postando é correto ou não. A propriedade do que você publica nas redes sociais é averiguada pelo quanto a palavra de Deus aprova ou desaprova o que você posta. Ou ainda, a correção do que você posta em aplicativos de mensagens é averiguado pelo quanto a palavra de Deus concorda ou discorda do que você compartilha. Se você compartilhar este meme específico, né? A minha paciência é como dinheiro, está igual a dinheiro. Quase não tenho e quando tenho, acaba rápido. Se você postar este meme, você estará em concordância ou em desacordo com a palavra de Deus? Se você compartilhar este meme, você estará sendo aprovado ou desaprovado pela palavra de Deus? Ao postar este meme, você confessará ao menos 3 pecados. Neste meme são confessados pelo menos 3 pecados. O primeiro, a tua inabilidade em administrar ou o muito ou o pouco dinheiro que Deus te deu. Isso é um pecado. Ser um péssimo administrador é um pecado. Segundo, a tua recusa em direcionar a ira que Deus te concedeu para a resolução de problemas, canalizando-a, ao invés disso, para a destruição da pessoa ou pessoas que te causaram um problema. O terceiro pecado, a tua resistência em manifestar a longanimidade, mansidão e domínio próprio, virtudes ordenadas por Deus na sua lei, apropriadamente evidenciadas por aqueles que vivem no Espírito Santo. Que eu estou citando Gálatas 5. Né? O fruto do Espírito. Quando você posta este meme, você confessa esses 3 pecados, mas você não está confessando contritamente, arrependido pelo cometimento desses pecados passados. Não, ao postar este meme, você confessa esses pecados de modo orgulhoso, de forma prepotente, com arrogância, como quem não se importa e até faz questão de ofender a Deus com seus pecados.
Você está dizendo a Deus que eu não quero saber de fruto do Espírito. A minha paciência é como o dinheiro. Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca paciência e ela acaba rápido. Não quero saber de fruto do Espírito. Eu não quero saber de longanimidade, paciência, domínio próprio. Não. Eu quero mesmo andar na carne. É isso que o crente que posta esse meme está dizendo a Deus. Está dizendo ao mundo e a Deus. E depois ele se espanta porque os seus parentes e amigos não querem ouvir de Jesus. Não é porque os seus parentes e amigos, eles estão vendo esse crente postando isso nas redes sociais, eles pensam, bom, esse cara aqui não é diferente de mim, porque eu também sou assim. Jesus não fez nenhuma diferença na vida dele. Porque ele sempre foi assim, ele continua assim e ele é igual a mim. Então por que ele vem me encher a paciência dizendo que eu preciso de Jesus? Eu não preciso de Jesus, ele também não precisa, Jesus não fez nada por ele. Ao postar esse meme, você confessa esses pecados de forma orgulhosa, prepotente e arrogante, como quem não se importa e até faz questão de ofender a Deus com seus pecados. Esse tipo de atitude, ao pecar contra Deus, que faz questão de ofender a Deus com os pecados cometidos, quaisquer que sejam esses pecados, esse tipo de atitude é uma atitude blasfema contra Deus. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, no original hebraico aqui, é a pessoa que fizer alguma coisa com a sua mão erguida. E a imagem evocada por essa, ou o significado dessa imagem da mão erguida, é a pessoa que faz algo arrogantemente. Ela sabe que ela não deveria de fazer, mas ela diz, eu não estou nem aí. Eu não quero nem saber que eu não deveria fazer isso. Eu vou fazer e não estou nem aí. A pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada, e a sua iniquidade será sobre ela. Isso é Números 15. E alguém poderia dizer, mas isso é Antigo Testamento. Isso não tem mais validade. É? Isso não tem mais validade? Você sabe de onde Jesus tirou a ideia de amar o próximo como a si mesmo? Do Antigo Testamento. Se Números 15 não tem mais validade, então também amar o próximo. Por que Jesus repetiria algo do Antigo Testamento se o Antigo Testamento não tem mais validade? Deus exige que esse tipo de blasfêmia seja resolvida mediante a eliminação dessa pessoa do meio do seu povo. Deus exige que esse tipo de blasfêmia seja resolvida mediante a exclusão do blasfemo da igreja. A disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. Isso se o pecado for público. Né? Isso se o pecado for de conhecimento da igreja. Então a igreja toma as providências. Pelo menos é isso que Deus ordena que seja feito. Né? Agora, se o pecado não for público, se eu estou pecando arrogantemente, mas este meu pecado não é de conhecimento público, então essa pessoa será eliminada da igreja por uma ação direta de Deus. Conforme Paulo argumenta lá em 1 Coríntios 11, quando ele trata acerca das pessoas que participam da ceia do Senhor de forma indigna. Não estamos aqui sugerindo que um cristão seja submetido à disciplina eclesiástica em função de um meme postado
nas redes sociais. Nós estamos afirmando, no entanto, que a postagem de memes ou outros conteúdos que claramente discordam da palavra de Deus constitui atitude pecaminosa por parte daquele cristão, que, se não for tratada adequadamente, resultará na decadência espiritual dessa pessoa e até a sua completa e irremediável apostasia. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E as más conversações incluem aquilo que você posta nas redes sociais. Afinal de contas, as redes sociais são redes sociais, não são redes antissociais, né? As pessoas estão ali para socializar. As pessoas estão ali para conversar, compartilhar. Então, as más conversações que corrompem os bons costumes não ocorrem apenas de viva voz. Ocorrem também de forma virtual. Então, eu vou repetir aqui. Eu não estou sugerindo que um cristão, ele postou um meme na rede social ou ele compartilhou no grupo da igreja alguma coisa que contraria a palavra de Deus, então nós vamos colocar ele já em disciplina eclesiástica e não sei o quê. Não, não é isso que eu estou sugerindo. Mas eu estou afirmando o seguinte: a postagem de qualquer conteúdo que claramente discorda da palavra de Deus constitui a atitude pecaminosa por parte daquele crente. E se essa atitude pecaminosa não for tratada, ela resultará na decadência espiritual deste crente até a sua completa e irremediável apostasia. Perceba então a importância do tema que será tratado nessa pregação. Porque, como Jesus afirmou, você será ou justificado ou condenado segundo as suas palavras, inclusive as que você posta nas redes sociais. Não são as suas palavras o fundamento da tua justificação ou condenação, visto que o fundamento da justificação dos crentes é a justiça conquistada por Jesus pela sua obediência perfeita à lei de Deus. As suas palavras, no entanto, testificam da realidade do teu coração, se ele foi regenerado pelo Espírito Santo ou não, visto que todos aqueles que foram justificados pela fé em Jesus também foram regenerados. Se o teu coração foi regenerado pelo Espírito Santo, as suas palavras darão testemunho dessa regeneração, de modo que, em vez de falar conforme a falsidade dos maus, você falará segundo a verdade de Deus. Se, no entanto, você insistir em falar conforme a falsidade dos maus e não segundo a verdade de Deus, as suas palavras indicam que das duas uma: ou você foi regenerado pelo Espírito Santo, mas está num processo de rebelião contra Deus, ou você jamais experimentou o novo nascimento. No primeiro caso, tendo sido você regenerado, mas encontrando-se num processo de rebelião contra Deus, manifestado mediante esse discurso feito conforme a falsidade dos maus, Deus certamente usará essa mensagem para te tirar desse processo de rebelião, porque certamente Deus completará em você a obra que ele começou, visto ser impossível ele não completar essa obra. Porque, afinal de contas, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando Deus começa a boa obra em alguém, é impossível que ele não termine essa boa obra. Se, no entanto, essa pregação não te levar a abandonar esse discurso feito segundo a falsidade dos maus, você demonstrará ainda não ter sido regenerado pelo Espírito Santo. E as suas palavras testificarão contra você no dia do juízo, quando você será então condenado. Porque se você continuar a falar conforme a falsidade dos maus, apesar da fé que você afirma ter em Jesus, invariavelmente você chegará ao ponto de negar a Jesus e rejeitar o Evangelho. E a razão é simples. A falsidade dos maus
recusa-se a reconhecer o pecado como pecado. A falsidade dos maus recusa-se a reconhecer o pecado como pecado. E como consequência, nos seus discursos falsos, os maus recusam-se a chamar o pecado de pecado. Se você continuar a falar conforme a falsidade dos maus, você se recusará a chamar o pecado de pecado. E essa recusa demonstrará que você não mais reconhece o pecado como pecado. Esse não reconhecimento do pecado como pecado é facilmente percebido, especialmente no modo como a nossa cultura minimiza e higieniza a imoralidade sexual. Filmes e sites pornográficos não são mais chamados de filmes e sites pornográficos. Eles são chamados de filmes e sites adultos. O que essa mudança de terminologia de pornográfico para adulto comunica? Essa mudança de nomenclatura comunica que o problema da pornografia não é a pornografia em si, mas a idade inadequada de quem acessa ela e faz uso dela. Ou seja, segundo essa mudança de terminologia, desde que você seja adulto, não há nenhum problema em você acessar e recorrer a conteúdos pornográficos. Deus, no entanto, não aprova essa mudança de nomenclatura. Deus não aprova essa mudança de nomenclatura exatamente porque ele considera que o problema da pornografia não é a idade inadequada de quem a acessa, mas a pornografia em si. Essa desaprovação de Deus pode ser verificada em Apocalipse 21:8. O mesmo versículo que condena aquele pastor que contou a notícia pela metade, também afirma o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os imorais terão como recompensa pelos seus pecados o castigo eterno do inferno. A palavra grega traduzida como imorais nesse verso é o substantivo pornos, que descreve a pessoa sexualmente imoral no sentido mais amplo possível. E se você tiver um pouquinho de sagacidade, você terá percebido que a palavra pornografia é formada a partir de duas palavras gregas. Pornos, a pessoa sexualmente imoral, e grafê, que significa escrita, anotação, registro, de modo que a pornografia nada mais é do que o registro da imoralidade sexual de uma ou mais pessoas. E se as pessoas sexualmente imorais serão condenadas ao inferno, isso inclui aqueles que consomem o registro da imoralidade sexual de outros para satisfazer a sua própria imoralidade sexual. O discurso dos maus, no entanto, o discurso falso dos maus, faz de tudo para minimizar e higienizar a imoralidade sexual, te levando a não mais usar expressões tais como filmes e sites pornográficos. Não é filme pornográfico, é filme adulto. Não é site pornográfico, é site adulto. Tentando, deste modo, te convencer que o problema da pornografia não é a pornografia em si, mas a idade inadequada de quem acessa e faz uso dela. Tudo isso tem a ver com o Salmo 12, porque isso é a linguagem falsa dos maus. Essas são as palavras falsas dos maus. A distorção da linguagem, a distorção do discurso para minimizar o pecado, para higienizar o pecado, para purificar o pecado, de modo a levar as pessoas a não mais chamar o pecado de pecado. Né? As prostitutas não são mais chamadas de prostitutas. Agora elas são chamadas de profissionais do sexo.
Essa é a linguagem, o discurso falso dos maus. Essas são as palavras falsas dos maus. As mulheres que estão nas ruas por aí não são mais prostitutas, agora elas são profissionais do sexo. E aquelas que se prostituem na internet são chamadas de modelos, de influencers do OnlyFans. Inclusive, uma dessas prostitutas do OnlyFans fez notícia ao manter relações com 100 homens em um único dia. E apesar deste comportamento típico de uma prostituta impenitente, ela é chamada de modelo, influencer do OnlyFans. E o seu feito, a saber, manter relação sexual com 100 homens em um único dia, foi celebrado pela mídia e pela cultura como se um novo recorde esportivo tivesse sido estabelecido. Este é o discurso falso dos maus, fazendo de tudo para minimizar e higienizar o pecado, tentando te levar a não mais chamar o pecado de pecado, até que você não mais reconheça o pecado como pecado. Percebe então novamente a importância crucial do tema que será tratado nessa pregação. Porque como Jesus afirma categoricamente, você será justificado ou condenado pelo teu discurso, pelas suas palavras. Para que no dia do juízo você não seja condenado com os maus, é necessário que em vez de falar segundo a falsidade dos maus, você fale conforme a verdade de Deus. Se aqueles que falam com a falsidade recebem o juízo condenatório de Deus, quem fala conforme a verdade de Deus recebe de Deus a sua salvação. Porque sendo verdade que quem fala o que quer, ouve o que não quer, é ainda mais verdadeiro que quem fala o que quer, recebe de Deus o que não quer. Não fale, portanto, conforme a falsidade dos maus, fale segundo a verdade de Deus, e você receberá de Deus a salvação e não o juízo. E à medida em que nós expusermos o Salmo 12, nós demonstraremos qual é o discurso falso dos maus que você deve rejeitar e de que modo você deve falar segundo a verdade de Deus. Então, depois dessa longuíssima introdução, não nos resta mais nada a não ser começarmos a exposição do texto bíblico. Nos primeiros 4 versos do Salmo 12, você aprenderá que não deve falar conforme a falsidade dos maus. E nos últimos 4 versos desse Salmo, você compreenderá que deve falar segundo a verdade de Deus. De uma certa forma, a situação que leva Davi a escrever o Salmo 12 é semelhante à situação no Salmo 11. A gente pode ler aqui rapidamente o Salmo 11. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Qual é a situação no Salmo 11? A situação no Salmo 11 é aquela que está descrita no versículo 3. Os fundamentos foram destruídos. Aquilo que organiza a sociedade, aquilo que traz estabilidade para a sociedade, foi destruído. Os fundamentos foram destruídos. E Davi pergunta, uma vez que os fundamentos que organizam e estabilizam a sociedade são destruídos, o que o justo pode fazer quando isso ocorre? Então, no Salmo 11, Davi afirma que os fundamentos da sociedade foram destruídos. E é por isso, então, que ele clama a Deus por salvação. No Salmo 12, Davi clama a Deus por salvação porque não existem mais pessoas boas, não existem mais pessoas fiéis. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Boa
é a pessoa cuja vida é uma vida de obediência à lei de Deus. Fiel é a pessoa que, por ser fiel a Deus, é também fiel ao próximo. Perceba como há uma conexão clara aqui entre fidelidade a Deus e fidelidade ao próximo. Entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque a evidência de que você é fiel a Deus e ama a Deus é a tua fidelidade e amor ao próximo. Porque se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, a evidência de que você é fiel a Deus é o teu comportamento fiel neste mundo para com todas as pessoas. A evidência do teu amor a Deus é o teu amor ao próximo. E a gente sempre tem que lembrar que o amor a Deus e o amor ao próximo não está fundamentado em sentimentos. O amor a Deus e o amor ao próximo está fundamentado na obediência aos mandamentos da lei de Deus. Porque o mesmo João que escreveu essas palavras aqui, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Também afirmou o seguinte: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, amor a Deus e amor ao próximo não é sentimento. Não é, eu gosto tanto daquela pessoa. Não. Amor a Deus e amor ao próximo é obedecer aquilo que Deus ordena. Eu demonstro amar a Deus obedecendo aquilo que Deus ordena. E eu demonstro amar ao próximo me comportando com essa pessoa de acordo com aquilo que a lei de Deus ordena. Então a lei de Deus diz: não roubarás. Bom, se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar nada do que pertence a ele. A lei de Deus diz, não prestarás falso testemunho. Então, se eu amo o próximo, eu não vou prestar falso testemunho para o meu próximo. Do meu próximo ou para ele. Eu não vou mentir para ele ou acerca dele. E assim por diante. E é por causa dessa correlação, né, de o amor a Deus é demonstrado pelo amor ao próximo, a fidelidade a Deus é demonstrado pela fidelidade ao próximo, é por causa dessa correlação que Davi tinha certeza que não havia mais pessoas boas e fiéis. Porque todos falavam com falsidade uns aos outros. Versículo 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Coração fingido. Se todos ali falavam com falsidade uns aos outros, isso demonstrava que não havia ninguém ali que amava a Deus e que fosse fiel a ele, né? Porque se houvesse ali alguém que amava a Deus, se houvesse alguém ali que fosse fiel a Deus, essa pessoa não falaria com falsidade ao seu próximo. Ela não falaria com lábios lisonjeiros, ela não falaria com coração dobrado, com coração fingido. As pessoas que falavam com falsidade, a falsidade delas se mostrava no seu discurso lisonjeiro, bajulador. E o coração delas era dobrado, era fingido. A pessoa que fala com lábios lisonjeiros, com lábios bajuladores, é aquela que vive para prestar elogios e louvores falsos às pessoas. Elas vivem elogiando, elas vivem louvando, mas o elogio é falso. Elas realmente não acreditam que aquela pessoa é digna dos elogios que ela está prestando. Já falar com o coração dobrado, ou ainda com o coração fingido, demonstra a falta de integridade e sinceridade nos discursos e palavras dessas pessoas.
Essas pessoas se aproximariam de você para te elogiar, não porque elas realmente pensassem que você é merecedor desses elogios. O objetivo dessas pessoas ao te elogiar é apelar à tua vaidade. Apelar à tua vaidade. Te fazer pensar que você realmente é muito bom, você realmente é importante. Para que, estando cheio de si e autoconfiante, você baixe a sua guarda, você baixe as suas defesas, de modo que se torne mais fácil para que elas te ataquem e te destruam. E talvez você já teve que lidar com pessoas assim. Pessoas cujas palavras são falsas. Pessoas que vivem te elogiando, não porque elas realmente querem te elogiar, mas porque elas estão apelando à tua vaidade. Pessoas que não são sinceras nem íntegras. Pessoas que sempre têm segundas intenções. E, infelizmente, nem sempre percebemos a falsidade dessas pessoas a tempo. E muitas vezes elas conseguem o que querem. O apelo que elas fazem ao nosso ego, à nossa vaidade, dá certo. E nós baixamos a guarda, baixamos a defesa, e de repente nós somos atacados e feridos. E quando isso acontece, somos tentados a nos vingar, somos tentados a pagar com a mesma moeda. Se falaram mal de nós, temos o desejo de maldizer aquelas pessoas que falaram mal de nós. Se nos enganaram, se mentiram para nós, com palavras, elogios falsos, temos o desejo de fazer o mesmo. E você não deve pensar que está imune a essa tentação. Ninguém está imune a nenhuma tentação. Esses dias alguém falou: ah, não, eu não sou invejoso. Eu não tenho inveja. Essa é uma avaliação errada acerca de si. Tu pensa que tu não tem inveja. A inveja só não se manifestou ainda porque você ainda não encontrou alguém que tenha algo que você queira ter, mas não tem. É só por isso que a inveja não se manifestou. Mas quando você encontrar a pessoa que tem aquilo que você quer, aí a inveja vai se manifestar. Sim, sim. Da mesma forma que um homem, por exemplo, um homem ele jamais pode dizer, não, eu estou acima de qualquer tentação, pode passar qualquer mulher na minha frente, eu não vou me sentir tentado. Bom, de repente todas as mulheres que realmente tu viu até agora são tão feias que realmente não tentam ninguém. É por isso que tu jamais se sentiu tentado. Mas vai ter um dia que vai cruzar pela tua frente uma mulher que tu vai pensar, nossa, eu nunca vi uma mulher como essa em toda a minha vida. E naquele momento tu vai cobiçar aquela mulher. Então, ninguém pode dizer ninguém está imune a nenhum pecado. É um erro primário pensar que se está imune a qualquer pecado, porque quando eu penso que eu estou imune a um pecado, eu não preciso mais me preocupar com esse pecado, né? Eu não preciso mais vigiar, eu não preciso mais se fortalecer, porque eu penso que eu já venci. Eu penso que eu já venci. E quando eu penso que eu já venci, é o início da derrota. Quando um time de futebol entra em campo pensando que já venceu, são grandes as chances deles serem derrotados. Um time de futebol, na verdade, qualquer esporte, né? Nenhum atleta deve entrar na competição
imaginando que a vitória já está garantida. Não, a vitória não está garantida. A vitória tem que ser garantida tem que ser conquistada durante a competição. A vitória sobre o pecado é conquistada durante toda a vida neste mundo. De modo que ninguém pode dizer, eu estou imune a esse pecado. Não, tu não está imune a esse pecado. Ninguém está imune a pecado algum. Então, não pense que você está imune à tentação de, ao perceber que aquela pessoa que falou com falsidade te enganou, te prejudicou, não pense que você está imune à tentação de querer fazer o mesmo com aquela pessoa. Ela falou mal de ti, tu vai querer falar mal dela. Ela usou as suas palavras para te prejudicar, você vai querer usar as tuas palavras para prejudicar a ela. Não pense que você está imune a essa tentação, porque todos nos deliciamos com a vingança. E todos nos deliciamos em falar o mal daqueles que nos prejudicaram. Mas em vez de vingar-se, a vitória aqui não é dizer eu estou imune. Não, a vitória é reconhecer, sim, me agradaria muito fazer o mesmo com aquela pessoa. A vitória é reconhecer isso, mas em vez de vingar-se, imitar a Davi neste salmo. Davi não usa as suas palavras para se vingar daqueles que fizeram mal a ele, né? Pelo contrário, Davi usa as suas palavras para clamar a Deus por salvação. Em vez de se fazer semelhante aos que te fizeram mal, você deve se voltar para Deus, esperando dele a libertação e salvação daqueles que com as suas palavras falsas e más te prejudicaram. E ao afirmar que você deve esperar em Deus pela salvação, eu não estou dizendo que você não possa ou não deva tomar medidas judiciais, inclusive. Porque muitas vezes entendemos errado o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Nesses versos, Paulo está proibindo a judicialização de ofensas e injustiças recebidas de irmãos em Cristo. O argumento de Paulo é o seguinte: se houver alguma questão interna à igreja, envolvendo apenas os crentes de uma igreja local, que a igreja julgue entre um e outro, conforme a lei de Deus, porque os crentes haverão de julgar não apenas o mundo, mas os próprios anjos. É como se Paulo estivesse dizendo que ao julgar as questões que são internas à igreja, os crentes estão treinando e se preparando para o grande dia em que com Jesus julgarão o mundo e os anjos. Mas Paulo, ele não está proibindo a judicialização de questões quando a pessoa que te ofendeu e prejudicou é um incrédulo. Isso fica bem claro quando nós percebemos que o próprio Paulo, em Atos, apelou aos tribunais humanos várias vezes contra os incrédulos que o perseguiam.
Segundo a exposição que nós fizemos do Salmo 11, isso há tempos atrás, e conforme Romanos 13, os tribunais humanos fazem parte dos fundamentos pelos quais Deus organiza e governa a sociedade. E nós devemos usar os tribunais humanos. Judicializar uma questão não significa falta de confiança em Deus. Pelo contrário, judicializar uma questão significa apelar a um dos fundamentos que o próprio Deus estabeleceu para governar e organizar a sociedade. Porque os magistrados foram estabelecidos por Deus. Se você foi prejudicado por um irmão que usou palavras falsas, elogios hipócritas para te enganar e te fazer o mal, vá até ele e repreenda-o, como Jesus ordenou. Você saberá que ele te ouviu e se arrependeu quando ele ou ela se propor a desfazer todo o mal que causaram a você. Se ele não te ouvir, vá até ele novamente, mas agora com 2 ou 3 testemunhas. E se ele ainda não atender a você e as testemunhas, vá até a liderança da igreja com as testemunhas que te acompanharam e exponha tudo o que ocorreu. Tendo sido comunicada, a liderança da igreja fará as diligências e as averiguações para determinar a veracidade de tudo o que ocorreu, para que a questão seja julgada de acordo com a lei de Deus. Mas se quem te prejudicou foi um incrédulo, e você acha que deve judicializar a questão, judicialize a questão. Você está apelando a Deus. Afinal de contas, foi Deus que estabeleceu os juízes. Foi Deus que estabeleceu as autoridades, os magistrados. Tendo você judicializado a questão ou não, reconheça que você jamais pode se vingar a si próprio. Tentando fazer justiça com as próprias mãos. Ou com a própria boca, nesse caso, né? Já que a vingança seria através de palavras. Confie e espere na justiça de Deus. Seja pelo... A justiça de Deus é que ela pode se manifestar de várias formas, né? Ela pode se manifestar pelo processo de disciplina eclesiástica, ou ela pode se manifestar pelo processo judicial nos tribunais humanos. No caso, se o teu ofensor for um incrédulo, né? Então, confie e espere na justiça de Deus. Não use palavras falsas contra aqueles que usaram palavras falsas contra você. Confie e espere na justiça de Deus, seja pelo processo de disciplina eclesiástica, seja pelo processo judicial nos tribunais humanos. Em última instância, Deus te fará justiça. Em última instância, Deus te fará justiça, seja através da disciplina eclesiástica, seja através dos tribunais humanos, ou então, se tudo mais falhar, se a igreja se recusar a fazer a disciplina daquele que se diz crente e usou palavras falsas contra o seu irmão, ou então, se os tribunais humanos forem tão corruptos, que em vez de condenar o injusto, e inocentar aquele que é de fato inocente. Os tribunais humanos são tão corruptos que eles condenam o inocente e inocentam o culpado. Deus te fará justiça então por uma intervenção direta sua, trazendo juízo sobre os ímpios e pecadores. Versículo 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Davi afirma que Deus cortará todos os lábios lisonjeiros. Os lábios que fazem elogios enganosos, apenas para enganar as pessoas e obter lucro ou vantagem por meio de algum engano. Essa declaração de Davi no versículo 3 é feita com base no caráter de Deus. O caráter santo e justo de Deus não pode permitir que as pessoas falem com falsidade e fiquem impunes. E a santidade e a justiça de Deus, ou pela sua santidade e justiça, Deus cortará essas pessoas.
Cortar aqui significa pôr um fim. Deus porá um fim a todos aqueles que usam de palavras e elogios falsos para prejudicar os seus filhos. E pôr um fim aqui pode significar várias coisas. Pode ser desde um juízo que impeça aquela pessoa de continuar fazendo o que ela fazia, ou até mesmo a morte. Se você se vingar a si próprio, você se tornará semelhante às pessoas que serão julgadas por Deus, que serão cortadas por Deus. E Deus se obrigará também a te julgar, a te cortar. E o resto do versículo 3 nos informa que as pessoas que recorrem a palavras e elogios falsos são também arrogantes, soberbas, orgulhosas. E a arrogância e soberba dessas pessoas é tal que elas não reconhecem a justiça e santidade de Deus, e elas não reconhecem o direito e a prerrogativa que Deus tem de ser Senhor sobre o modo como todos usamos as nossas palavras. Porque elas dizem no versículo 4, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Essas pessoas arrogantes dizem, nenhum mal virá sobre nós, porque com a engenhosidade das nossas mentiras e falsidades, nós conseguiremos nos livrar de qualquer coisa. Com as nossas línguas, nós venceremos todos os obstáculos. E então elas acrescentam o seguinte, meu corpo, minhas regras, meus lábios, minhas palavras. Os lábios são os nossos e a boca é nossa. Nós podemos fazer ou falar aquilo que bem entendemos. E ninguém é Senhor sobre nós. Ninguém é Senhor sobre os nossos lábios. Ninguém é Senhor sobre as nossas bocas. Ninguém é Senhor sobre os dedos que usamos para digitar mensagens em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Ninguém é Senhor sobre o mouse que nós usamos para compartilhar algum meme. Não, ninguém é Senhor sobre nós. Meu corpo, minhas regras, meus lábios, minha boca, meus dedos, minhas palavras. Eu falo aquilo que eu bem entendo, eu não estou nem aí. Numa sociedade gerida pela lei de Deus, ou regida pela lei de Deus, não existe liberdade de expressão absoluta. Isso eu estava pensando esses dias. Porque nesse debate entre esquerda e direita, normalmente a esquerda quer cercear a liberdade de expressão, né? Não, tu não pode usar, por exemplo, em certidões de nascimento não pode aparecer a palavra mãe porque isso é ofensivo às mulheres trans, né? Porque afinal de contas uma mulher trans, que na verdade é um homem, né? Não pode engravidar, não pode ser mãe, então, né? Então quer cercear a liberdade e o pessoal da direita diz não, a liberdade de expressão tem que ser absoluta. E esses dias eu estava pensando, não, é nenhum nem outro. Numa sociedade que é regida pela lei de Deus, não existe liberdade de expressão absoluta. As pessoas não têm a liberdade para dizerem aquilo que elas bem entendem. Não, elas não têm essa liberdade porque elas não são senhores sobre as suas próprias bocas. Elas não são senhores sobre a capacidade que Deus deu a elas de comunicar ideias e palavras. Deus é Senhor. E se Deus é Senhor, da mesma forma que Deus determina como devem ser as relações sexuais, Ele também determina como devem ser as palavras. Né? Se Deus diz, olha, relação sexual não pode ser entre homem e homem e mulher. Não, relação sexual deve ser entre um homem e uma mulher. Mas não qualquer homem e não qualquer mulher. Deve ser entre um homem e a sua esposa. Entre uma mulher e o seu marido. Por quê?
Porque foi Deus que criou os corpos, tanto do homem quanto da mulher. Foi Deus que deu a esses corpos funções sexuais. Foi Deus que criou o sexo. Portanto, ele tem o direito e a prerrogativa de determinar como o sexo deve ser praticado. Bom, o mesmo se aplica às palavras, né? Foi Deus que deu a capacidade para nós falarmos. Foi Deus que nos deu a capacidade de comunicarmos ideias, palavras, sentimentos e assim por diante. Da mesma forma como Deus rege o sexo, Deus também rege as palavras. Então, numa sociedade regida pela lei de Deus, não existe liberdade de expressão absoluta. Deus não dá liberdade para as pessoas falarem o que elas bem entendem. Tanto é verdade que ele traz juízo, ele cortará os lábios dos lisonjeiros. Em pregações passadas, enfatizamos que quando Jesus afirmou ter recebido toda a autoridade nos céus e na terra, ele estava afirmando que todos os aspectos da existência humana, sem nenhuma exceção, estão debaixo do seu domínio. Isso inclui a economia mundial, a saúde pública, a educação, as relações trabalhistas e todas as demais coisas que dizem respeito à humanidade. É por isso que Paulo vai dar mandamentos acerca de como um servo deve se portar com seu senhor e como o senhor deve se portar com relação ao seu servo. Por quê? Porque Jesus é o Senhor sobre as relações trabalhistas. Se Jesus não fosse Senhor sobre as relações trabalhistas, Paulo não teria razão para Paulo dizer: senhores, vocês devem tratar assim os seus servos, e servos, vocês devem se portar assim com seus senhores. Não. Então, quando Jesus afirma que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, ele está dizendo que todos os aspectos da existência humana estão debaixo do seu domínio. Isso quer dizer que Jesus é Senhor absoluto, inclusive sobre as nossas bocas, sobre os nossos lábios, sobre os dedos que usamos para digitar mensagens no celular ou no teclado de computador, sobre as palavras que proferimos com a língua e as palavras que digitamos em aplicativos de mensagens e redes sociais. Jesus é Senhor sobre tudo isso, porque ele recebeu toda a autoridade nos céus, mas não apenas nos céus, na terra também. E além disso, ele é aquele que nos criou com a capacidade para a comunicação. Então, ainda que os ímpios e pecadores não percebam e não reconheçam, eles terão que dar contas a Jesus pela forma como usam as suas palavras e os seus discursos. E se os ímpios e pecadores terão de dar contas a Jesus, você também terá de responder a ele sobre o modo como usou as suas palavras e os seus discursos. E aqui estão inclusas as palavras que você fala de viva voz e aquelas que você compartilha nas redes sociais e aplicativos de mensagens, incluindo memes, vídeos e qualquer outras mídias. E é por isso que você não deve tornar-se semelhante aos maus. Você não deve usar as suas palavras como instrumento de vingança, falando conforme a falsidade dos maus que te prejudicaram e ofenderam. Porque se você fizer isso, você será condenado por Deus com os maus. Use as suas palavras para orar a Deus, pedindo que Ele te faça justiça. Seja mediante um tribunal interno da igreja, seja através dos tribunais humanos, seja por meio de uma intervenção direta da sua parte. Não fale conforme a falsidade dos maus, porque se você fizer isso, se você falar conforme a falsidade dos maus, você receberá o juízo condenatório de Deus. E como não existe meio termo, né? Como não existe a possibilidade de neutralidade do mundo criado por Deus, já que você não falará conforme a falsidade dos maus, você deverá falar conforme a verdade de Deus. E é o que veremos nesses próximos versos aqui.
Se no versículo 3 nós temos uma declaração de Davi feita com base no caráter de Deus, no versículo 5 nós temos uma declaração direta de Deus. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Isso aqui Deus pode estar falando diretamente a Davi, enquanto Davi está orando a Deus, né? Enquanto Davi está escrevendo esse salmo, Deus diz a Davi: olha, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aqueles para quem eles assopram. Pode ter sido Deus falando diretamente a Davi, ou de repente Davi está se consultando com algum sacerdote, ou com algum dos profetas que havia no seu reino, e ou um sacerdote ou um dos profetas falou da parte de Deus isso. Ó, Davi, Deus está dizendo que pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, ele vai se levantar agora. Deus afirma que devido à opressão que os pobres sofriam, e ao gemido dos necessitados, ele se levantará, ele trará salvação a todos aqueles que, a nossa tradução aqui é meio estranha, né? Aqueles para que eles assopram. O sentido é trazer salvação a todos aqueles que suspiram por essa salvação. Trazer salvação a todos aqueles que anseiam por essa salvação. Quem são esses pobres e necessitados aqui? Eles são, obviamente, as vítimas dos maus que falavam com falsidade. A ação de Deus, nos versículos 13 e 4, né? O Senhor tortará todos os lábios dos lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. A ação de Deus, nos versículos 13 e 4, é de juízo sobre os ímpios. E no versículo 5, a ação de Deus é de salvação para os que anseiam por essa salvação. O juízo de Deus sobre os maus e a salvação sobre os pobres e necessitados são, por assim dizer, dois lados da mesma moeda. Né? Porque quando Deus julga os ímpios para trazer salvação aos seus filhos. E para trazer salvação aos seus filhos, Deus deve julgar os ímpios. Então é a mesma ação de Deus trazendo condenação sobre os ímpios, sobre os maus, e salvação sobre os seus filhos, sobre os pobres e necessitados. É mais ou menos como Israel. Né? Israel saiu do Egito, eles estão entre o deserto e o Mar Vermelho, e daí agora o faraó, Deus endurece o coração de faraó para que faraó persiga Israel. Faraó reúne todos os seus exércitos e sai atrás de Israel, e agora Israel está preso, né? Porque não tem para onde ir. Tem montanhas de um lado, montanhas de outro lado, na frente o Mar Vermelho, e atrás os egípcios estão seguindo. Deus ordena que Moisés abra o Mar Vermelho, né? Deus ordena que Moisés estenda a sua vara, Moisés estende, Deus abre o Mar Vermelho, Israel começa a atravessar, e a coluna de fogo que guiava Israel pelo deserto, ela sempre ia à frente de Israel, ela sai e vai para a retaguarda de Israel. E ela ilumina o caminho que Israel deve seguir pelo meio do mar, e ela traz escuridão para os egípcios aqui atrás. É uma única ação de Deus, trazendo luz para Israel e escuridão, trevas para os egípcios. Então é a mesma coisa aqui. Uma única ação de Deus, trazendo juízo sobre os ímpios e maus e salvação sobre os pobres e necessitados. E é por isso que Deus deve te encontrar fazendo o bem e jamais o mal. Porque quando Deus vier para salvar, ele vai vir para salvar e ele virá para condenar. É por isso, por exemplo, que em Apocalipse, nas cartas que Jesus, através de João, escreve às 7 igrejas, há uma passagem
Na verdade, em todas as igrejas, né, há um anúncio de um juízo. Eu estou para vir, né? Para a igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus diz: olha, vocês testaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e vocês corretamente acharam esses apóstolos falsos, mas vocês abandonaram o primeiro amor. É necessário que vocês voltem e vejam onde vocês caíram, porque se vocês não fizerem isso, eu virei até vocês e eu vou tirar o candeeiro de vocês. Eu não vou mais ter vocês como igreja, porque haviam 7 candeeiros, né? Ali na visão de João. Cada candeeiro representando uma igreja. Se Jesus tira um candeeiro de uma igreja, é Jesus dizendo: vocês não são mais igreja. Vocês até podem continuar se reunindo aí tudo, mas para mim, a reunião de vocês não diz mais nada, porque vocês não são mais igreja. Por que há esse aviso para 7 igrejas? Ou, pensando melhor aqui, não necessariamente para 7, porque tinham aquelas, pelo menos 2, né, que não havia nada de errado ou quase nada de errado com elas. Mas, de qualquer forma, por que há esse registro de que o juízo está vindo? Por quê? Porque Jesus prometeu que no ano 70 ele destruiria Jerusalém, trazendo juízo sobre aquela cidade que rejeitou o seu Messias, trazendo juízo sobre aquele povo que rejeitou o seu Messias, e em vez de crer no Messias, tira no lugar dele um assassino. Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Jesus está prestes a vir para julgar Jerusalém. E quando Jesus vem para julgar, Jesus vem para julgar todo mundo. Ele não vai apenas julgar Jerusalém, ele vai julgar as igrejas. Então João alerta as 7 igrejas. Olha, vê aí, vê onde vocês caíram, porque senão eu vou vir até vocês e vou tirar o candeeiro. Para outra igreja lá que permitia que uma profetisa ensinasse, e essa profetisa pervertia a mensagem de Deus, ela ensinava a prostituição e assim por diante. Jesus está dizendo: olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Eu vou vir até aqui e vou destruir você, vou destruir ela. Quando Jesus vem para julgar, e ele julga tudo que deve ser julgado. E normalmente quando a gente pensa em Jesus vindo, a gente pensa na segunda vinda de Jesus. Mas na verdade Jesus vem muitas vezes antes da sua segunda vinda. Jesus veio no ano 70 para destruir Jerusalém. Ali foi uma vinda de Jesus em juízo. Jesus disse para a igreja de Éfeso: brevemente eu vou vir até vocês. Se vocês não voltarem atrás onde caíram, eu vou tirar o candeeiro. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: eu vou vir para vocês aí. Está chegando perto o dia da visitação. Então é por isso que Deus deve te encontrar fazendo o bem e jamais o mal. Porque agora mesmo há muitos crentes que estão sendo prejudicados por pessoas que falam palavras falsas e más. E esses crentes, eles estão orando para que Deus traga salvação a elas. E vai ter um momento que Jesus vai responder essa oração, e ele vai vir. E ele vai vir para julgar. E ele vai julgar todo mundo. E se quando ele vier para julgar todo mundo, ele te encontrar entre aqueles que falam falsamente, ele te encontrar contra aqueles que discursam com palavras más, ele vai te condenar.
Você deve usar as suas palavras segundo a lei de Deus. Você deve ser um daqueles bons, né? No versículo 1 diz, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Bom, nós dissemos inicialmente, é aquela palavra, aquela pessoa que se comporta conforme a lei de Deus. Então você deve ser uma dessas pessoas boas, uma das pessoas cujas palavras está de acordo com a lei de Deus. Uma pessoa que fala conforme a lei de Deus, conforme a verdade de Deus. Ao contrário das palavras dos ímpios, que são falsas, as palavras do Senhor são palavras puras. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. As palavras de Deus são puras, tão puras quanto a prata após ser refinada e purificada inúmeras vezes. Ou seja, ao contrário das palavras dos ímpios, que são enganosas, as palavras de Deus são verdadeiras. Isso quer dizer que as promessas que Deus fez no versículo anterior, ou no verso anterior, de julgar os ímpios e trazer salvação aos oprimidos, é uma promessa verdadeira que será cumprida no devido tempo. Mas além dessa promessa imediata, nós devemos aplicar este selo de confiabilidade a todas as promessas de Deus que nós encontramos nas Escrituras, porque as palavras do Senhor são palavras puras. Elas não são enganosas, elas não são mentirosas, elas não são falsas. Não, elas são verdadeiras. Davi, considerando seriamente a promessa de Deus e crendo no que Deus prometeu, ele afirma o seguinte: ainda que os ímpios estejam por toda parte, no versículo 8, Deus guardará e protegerá os seus filhos agora e para sempre. No versículo 7, tu os guardarás, Senhor, dessa geração, os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Ainda que os ímpios andem por toda parte, tu, Senhor, guardarás os pobres, os necessitados. Tu, Senhor, guardarás o teu povo. Dessa geração os preservarás para sempre. A certeza do juízo de Deus sobre os ímpios deve te levar a considerar o que você faz e, de forma mais específica, aquilo que você fala. A comparação entre as palavras de falsidade dos ímpios e as palavras de verdade de Deus também serve para te informar como deve ser as tuas palavras, como deve ser o teu discurso. Em vez de falar conforme a falsidade dos maus, você deve falar segundo a verdade de Deus. As suas palavras devem gerar vida e bênção naqueles que te ouvem, e não a morte e a maldição. E é óbvio que em muitas circunstâncias, para trazer vida e bênção, você terá que causar uma tristeza momentânea em quem te ouve, para que haja arrependimento da parte dessas pessoas, né? Em vez de usar as suas palavras como instrumento de vingança, falando conforme a falsidade dos maus, use as suas palavras para pregar o evangelho a quem te fez o mal. E ao pregar o evangelho a quem te prejudicou e ofendeu, não minimize pecado ou os pecados cometidos por essas pessoas. Não higienize o pecado ou os pecados cometidos por quem te prejudicou, por quem te ofendeu. Não pregue o evangelho usando as palavras falsas dos maus. Não pregue o evangelho recusando-se a chamar o pecado de pecado. É impossível pregar o evangelho recusando-se a chamar o pecado de pecado. Não é porque se alguém for pregar o evangelho, aquela, entre aspas, modelo do OnlyFans,
essa pessoa não pode tratar aquela mulher como modelo. Né? Porque se tratar como modelo, como ela vai se arrepender das suas imoralidades sexuais? Não, deve tratá-la como ela é. Deve dizer com todo respeito, tu és uma prostituta. Tu não é? Sabe aquelas mulheres que vendem o seu corpo por alguns trocados, a gente pode, como essa mulher é americana, né? Aquelas mulheres que estão nas ruas por aí que vendem os seus corpos por $10. Tu é igual a elas. A única diferença é que tu cobra um pouquinho mais, mas tu é igual a elas. Ou como aquela história, se eu não me engano, acho que foi com Chico Anísio que aconteceu isso. Ele estava viajando num avião, né? E ao lado dele sentou-se uma mulher extremamente bonita, né? E ele perguntou para ela, tu manteria relação comigo por, vou chutar aqui, R$ 5.000? Ela disse sim. E ele disse, e por R$ 100? Quando ele perguntou se por R$ 100, ela ficou ofendida e ela disse, quem tu pensa que eu sou? A resposta dele, eu sei exatamente o que tu é. A única questão agora é a gente decidir o teu preço. Eu sei exatamente o que tu é. A única questão é o preço. Tu é uma prostituta. A gente só tem que concordar aqui num preço. Então, se alguém for pregar o evangelho para aquela, entre aspas, modelo do OnlyFans, para pregar o evangelho a essa mulher, ou para qualquer outra pessoa, é necessário chamar o pecado de pecado. Não tem como pregar o evangelho usando as palavras falsas dos maus. Tem que dizer, olha, com todo respeito, mas tu és uma prostituta. A tua vida fede a imoralidade sexual e aqueles que são sexualmente imorais serão condenados ao inferno. Então, em vez de usar as tuas palavras para se vingar daqueles que te fizeram o mal, use as tuas palavras para pregar o evangelho a quem te fez o mal. Não fale conforme a falsidade dos maus, fale conforme a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que aquelas pessoas são pecadoras e elas serão condenadas ao inferno. E a verdade de Deus, inclusive, ordena que você vá até elas e pregue a elas o evangelho. Não minimize, nem higienize o pecado ou os pecados cometidos por quem te prejudicou e ofendeu. Não pregue o evangelho usando as palavras falsas dos maus, que se recusa a chamar o pecado de pecado. Se você realmente deseja que quem te prejudicou ou te ofendeu se arrependa do mal que eles fizeram, que eles causaram a você, é necessário que você conduza essa pessoa a reconhecer os seus pecados como pecados. De modo que é necessário que você chame os seus pecados de pecados, convocando essa pessoa ao arrependimento desses pecados e à fé em Jesus. Ao pregar o evangelho a quem te prejudicou, te ofendeu, ao chamar os seus pecados de pecados, ao convocar essa pessoa ao arrependimento dos pecados e à fé em Jesus, não seja como aquela pessoa que posta o meme em cuja legenda se lê: minha paciência está igual ao dinheiro, quase não tenho, e quando tenho acaba rápido. Não, você não pode pregar o evangelho impacientemente. Porque não foi assim, não é assim que Deus anuncia o evangelho. Deus não anuncia o evangelho impacientemente. Seja firme ao pregar o evangelho, seja firme ao convocar a pessoa ao arrependimento dos pecados e à fé em Jesus, mas seja firme sem ser iracundo. Seja firme sem estar irado. Seja firme sem estar com raiva.
Seja firme ao chamar o pecado de pecado, mas seja firme segundo o que a lei de Deus te ordena. Chame o pecado de pecado com longanimidade. Chame o pecado de pecado com mansidão. Chame o pecado de pecado com domínio próprio. Há pouco afirmamos que você deve usar as suas palavras para orar a Deus pedindo que Ele te faça justiça. E Deus te fará justiça mediante um tribunal interno da igreja, no caso a disciplina eclesiástica, né? Se quem te prejudicou foi um irmão em Cristo, seja através dos tribunais humanos, se quem te prejudicou foi uma pessoa incrédula, seja por meio de uma intervenção direta da sua parte, caso tudo mais tenha falhado, né? Mas há um outro caminho pelo qual Deus pode te fazer justiça. Deus também poderá te fazer justiça, não pela condenação de quem te prejudicou e te ofendeu, mas pela salvação dessa pessoa. Porque se essa pessoa for salva, né, se essa pessoa realmente se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, ela vai desfazer todo o mal que ela causou a você. Ela vai restituir o prejuízo que ela te causou. Então, cubra todas as tuas bases e use as tuas palavras conforme a verdade de Deus. Ore a Deus para que Deus te faça justiça. Seja pela condenação de quem te fez o mal, seja pela salvação de quem te ofendeu. Ore pela salvação dessa pessoa e pregue a ela o evangelho. É assim que você deve usar as suas palavras. Em oração, em buscar a solução para um problema, através da disciplina eclesiástica, se quem te prejudicou foi um irmão em Cristo, através da judicialização da questão, se quem te prejudicou foi um incrédulo, através da oração a Deus pedindo que a justiça seja feita, seja pela condenação da pessoa, seja pela salvação dela, e através da tua pregação do evangelho a essa pessoa. Jesus é Senhor sobre as palavras que você fala com os lábios e sobre tudo que você posta nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Não fale, então, conforme a falsidade dos maus, mas segundo a verdade de Deus, e você receberá de Deus a salvação e não o juízo. E o que você deve fazer para não se tornar culpado de violar o 9º mandamento? Prestando falso testemunho mediante o compartilhamento de fake news. Simples. Na verdade, o método bíblico é simples para você não se tornar culpado de violar o 9º mandamento, de prestar falso testemunho mediante compartilhamento de fake news. O método bíblico é o seguinte: se você não tem como confirmar as informações contidas na notícia através de ao menos 2 ou 3 fontes distintas e confiáveis, ou se você não está disposto a investir o tempo necessário para averiguar se as informações contidas na notícia são verdadeiras ou não, você não deverá compartilhar com ninguém a notícia, entre aspas, não confirmada. Simples. Você só pode compartilhar aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. E você só poderá ter certeza se aquilo é verdadeiro ou não, se você puder confirmar as informações através de 2 ou 3 fontes distintas e confiáveis. De onde nós tiramos isso? De onde tiramos a necessidade que você confirme as informações de uma notícia a partir de 2 ou 3 fontes distintas e confiáveis? Bom, essa necessidade decorre da lei de Deus, a qual afirma que a verdade dos fatos só será estabelecida mediante o testemunho de 2 ou 3 testemunhas distintas ou confiáveis. Eu vou ler aqui alguns textos bíblicos para vocês. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém que morra. Esse é Números 35:30. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Deuteronômio 17:6.
Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio 19:15. Se o teu irmão pecar contra você, vai e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o teu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Também isso é Mateus 18:15-16, né? Eu pulei um versículo aqui, desculpa, eu acho que eu pulei aqui. Não, tá, eu li. O que eu não falei, a referência antes é Deuteronômio 19:15. João 8:17 e 18. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Agora, 2 Coríntios 13:1. Esta é a 3ª vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5:19. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso é Hebreus 10:26-28. Por toda parte na Escritura, Deus exige que o seu povo, para determinar a verdade dos fatos, se valha de 2 ou 3 testemunhas independentes e confiáveis. As testemunhas devem ser independentes, ou seja, o seu testemunho não deve depender do que alguém lhes contou, mas do que elas, por si próprias, presenciaram. Ou seja, se das 3 testemunhas existentes, apenas uma delas realmente presenciou o ocorrido, e as outras 2 tomaram conhecimento pelo que ouviram da primeira, então ali não existem 3 testemunhas. Ali só existe uma testemunha. Só a pessoa que presenciou de fato. As outras 2 não são testemunhas. Elas não presenciaram. Elas simplesmente ouviram o que a primeira testemunha falou. Então não há 3 testemunhas ali. Há apenas uma testemunha. E as outras 2 devem ser rejeitadas como testemunhas, uma vez que de fato elas não presenciaram o ocorrido. Além de serem independentes, essas testemunhas também devem ser confiáveis. Ou seja, elas não devem ter a fama de serem pessoas mentirosas, falsas e hipócritas. Né? Porque imagina que você conheça uma pessoa que tem a fama de ser mentiroso. A pessoa tem a fama de ser falsa, de ser hipócrita. E daí ela se apresenta como testemunha. Não, eu vi. Como o testemunho dessa pessoa pode ser aceito se ela tem a fama de ser mentirosa? Ela não pode ser aceito o testemunho dessa pessoa. Por isso, então, 2 ou 3 testemunhas independentes e confiáveis. Então, para que você não se faça culpado de violar o 9º mandamento, prestando falso testemunho pelo compartilhamento de fake news, você deverá investir o tempo necessário para verificar e confirmar, mediante 2 ou 3 fontes independentes e confiáveis, as informações contidas na notícia em questão. Se você não está disposto a fazer isso, eu não quero gastar tempo procurando. Eu não quero gastar tempo verificando se as informações ali realmente são verdadeiras ou não. Ou se de fato você gastou o tempo, mas não encontrou a confirmação daquelas informações, você não deve postar. Mas eu quero postar. Tudo bem, tu quer postar, mas tu não deve postar. Essa é a questão, né?
Não fale segundo a falsidade dos maus, fale segundo a verdade de Deus. E a verdade de Deus exige que você, para determinar a veracidade de fatos, você recorra a 2 ou 3 testemunhas. Se você não quer se dar o trabalho de recorrer a 2 ou 3 testemunhas, ou se você não encontrou 2 ou 3 testemunhas, você não pode publicar aquilo. Porque se você publicar, você está assumindo o risco de mentir e prestar falso testemunho. E se você fizer isso, você está demonstrando não ter nenhum apreço pela verdade. Você estará demonstrando não ter nenhum apreço pela verdade. De um modo que você será condenado por Deus com os maus e os ímpios que também não têm apreço pela verdade. E não é isso que você quer, né? Você não quer receber o juízo de Deus, o juízo condenatório de Deus. Você quer receber de Deus a salvação. Você quer estar entre aqueles que são salvos da tirania daqueles que usam palavras falsas. Você não quer estar entre aqueles que serão condenados por usarem palavras falsas. Você não quer receber o juízo de Deus, você quer receber a salvação de Deus. Então, não fale conforme a falsidade dos maus. Fale segundo a verdade de Deus e você receberá dele a salvação e não o juízo. Sendo verdade que quem fala o que quer, ouve o que não quer, é ainda mais verdadeiro que quem fala o que quer, recebe de Deus o que não quer. Não a sua salvação, mas o seu juízo condenatório. Embora os ímpios e pecadores não reconheçam, Jesus é Senhor sobre o modo como todas as pessoas usam as suas palavras e os seus discursos. Porque ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, até mesmo sobre a tua boca e as palavras que ela pronuncia, até mesmo sobre as redes sociais e aplicativos de mensagens que você usa e o que você neles compartilha. Jesus é Senhor sobre tudo isso. Que as tuas palavras, então, não sejam iguais às palavras dos ímpios e maus, cheias de falsidade e mentira. Porque, se for este o caso, você receberá de Deus o juízo condenatório. Que as suas palavras sejam conforme a pureza e a verdade das palavras de Deus, para que você receba dele a salvação e o livramento. Então, não fale conforme a falsidade dos maus, mas segundo a verdade de Deus. E você receberá dele a salvação e não o juízo. Amém.